Terminou este domingo no Qatar a 22ª edição do Mundial da FIFA. Na história do futebol mundial, esta foi a primeira vez que a competição foi realizada num país do Médio Oriente e no final do ano. O campeonato começou com o jogo de abertura entre a seleção do Qatar e Equador, que teve lugar no estádio Al Bayt, localizado a 40 km ao norte da capital Doha. O Equador foi mais feliz na partida e venceu o anfitrião por 2-0. O Qatar tornou-se na primeira seleção da história a perder no jogo de estreia. Os 64 jogos foram realizados em 8 estádios: Al Bayt, Khalifa International, Al Thumama, Ahmad Bin Ali, Lusail, Estádio 974, Education City e Al Janoub. A grande final do Mundial foi disputada entre a Argentina e a França este domingo e teve lugar no Estádio Lusail, que abençoou a seleção argentina com a conquista do campeonato. O Qatar fez a sua grande estreia em mundiais. Apesar da pouca tradição, o Qatar contou com o apoio de milhões de habitantes da Península Árabe e de vários estrangeiros que se fizeram presentes naquele país. O Mundial do Qatar foi composto por 8 grupos na sua primeira fase. Grupo A: Qatar, Equador, Senegal e Holanda. Grupo B do Campeonato do Mundo: Inglaterra, Irão, Estados Unidos e País de Gales. Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polónia. Grupo D: França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Disputada esta fase, 16 seleções foram apuradas para os oitavos de final. Portugal, Brasil, Coreia do Sul, Inglaterra, Argentina, Espanha, Marrocos, Senegal, Suíça, Japão, Austrália, Croácia, França, Polónia, Países Baixos e os Estados Unidos da América. Destas 16 seleções, apenas 8 passaram para os quartos de final e a maior surpresa foi a precoce eliminação da seleção espanhola, que caiu aos pés do Marrocos. Marrocos, Portugal, Brasil, Argentina, Inglaterra, França e Croácia, Países Baixos, foram as sortudas que passaram para a nova fase. A grande surpresa foi a eliminação da seleção das quinas: Portugal, Brasil, Inglaterra e Países Baixos. Nas semifinais, a Croácia caiu aos pés da Argentina de Lionel Messi e o Marrocos perdeu por 2 diante da poderosa França. A Croácia ficou em terceiro lugar na prova, ao derrotar o Marrocos por 2-1, num jogo em que a seleção marroquina apresentou várias queixas sobre a arbitragem. No jogo, o jogador do Paris Saint-Germain, Hakimi, chegou mesmo a perder a cabeça após a derrota de Marrocos frente à Croácia. O jogador estava visivelmente insatisfeito com a arbitragem e terá dirigido insultos a Gianni Infantino quando cruzou-se com o presidente da FIFA no túnel de acesso aos balneários. Hakimi terá pedido desculpa à figura máxima da FIFA alguns minutos após a confusão. Na grande final deste Campeonato do Mundo de Futebol Qatar 2022, a França e a Argentina disputaram o título de campeão mundial, tendo a seleção argentina sagrado-se campeã num jogo impróprio para cardíacos, que só foi resolvido nas grandes penalidades. Entre algumas goleadas e vários 0-0, o Mundial de 2022 contou com mais de 172 golos marcados em 64 jogos disputados. Com isso, a média de golos por partida foi de 2,63. O Mundial do Qatar teve o maior índice de penaltis perdidos no Mundial desde 1966, segundo dados coletados. Consideradas as cobranças feitas no tempo normal, no prolongamento e em disputas por penaltis, no Qatar foram feitas 23 cobranças válidas e marcados 20 golos. Foram desperdiçadas 13 cobranças, representando um índice de erro de 42%, o maior desde 1966, período coberto por uma base de dados. Durante o Mundial, muitos acontecimentos chamaram a atenção da imprensa mundial,
como as mortes de vários trabalhadores e de 3 jornalistas. A FIFA proibiu qualquer manifestação de apoio à comunidade LGBT durante os Jogos e, com a decisão, causou polémica. O símbolo One Love tornou-se pivô de um embate político entre as seleções europeias e a FIFA, desde as vésperas do Mundial. A imagem viria estampada na braçadeira dos capitães de pelo menos 7 equipas no Catar, mas tal ideia foi demovida após a entidade máxima do futebol ameaçar a aplicação de punições desportivas com cartões amarelos aos atletas que a utilizassem. O símbolo One Love tem um coração pintado com listras de 6 cores e o número 1 ao centro da imagem. É colorido, mas não o arco-íris específico da bandeira LGBT, considerado o espectro de cores visíveis ao olho humano. No caso da One Love, a mistura de cores simboliza diferentes raças, origens, identidades de género e orientações sexuais. No vermelho, preto e verde está o símbolo de raça e origem. No rosa, amarelo e azul estão representadas todas as identidades de género e orientações sexuais. O Mundial de Futebol não construiu apenas bons momentos, mas alguns bem complicados também. A vida de quem é eliminado do torneio é difícil e muitas vezes os técnicos das equipas que deixam o Mundial não resistem nos cargos. Na edição do Mundial, treinadores caíram dos seus postos após a queda de algumas seleções no Mundial. A primeira equipa a ser eliminada neste Mundial foi justamente o país sede, o Catar. O comandante Félix Sánchez, apesar disso, não foi demitido da equipa, que busca um plano a longo prazo de treinamentos. Mas treinadores como Tite, da seleção brasileira, não resistiram à derrota diante da Croácia e pediu demissão. O treinador Carlos Queiroz anunciou nas suas redes sociais que não faria mais parte do comando do Irão e relatou que foi uma honra e um privilégio fazer parte dessa família. O treinador Tata Martino acabou despedindo-se depois da queda precoce do México no Mundial. A Bélgica decepcionou no Catar e foi eliminada logo na fase de grupos. A seleção belga ficou no terceiro lugar do grupo F, atrás de Marrocos e Croácia. Após a queda precoce no Mundial, o técnico Roberto Martínez deixou o cargo da equipa da Bélgica. O Uruguai foi eliminado da fase de grupos do Mundial. A equipa somou 4 pontos, com uma campanha de uma vitória, um empate e uma derrota. Após a eliminação precoce, a Associação de Futebol Uruguaia rescindiu o contrato com o técnico Diego Alonso. O português Paulo Bento deixou o comando da Coreia do Sul após a derrota por 4-1 para o Brasil nos oitavos de final. O treinador tinha assumido o cargo da seleção sul-coreana em agosto de 2018. Luís Henrique foi contratado após a decepcionante campanha de Espanha no Mundial 2018, com a expectativa de trazer o futebol envolvente que mostra no Barcelona. O treinador não conseguiu mostrar os mesmos resultados nas eliminatórias do Catar. Gana ficou na lanterna do Grupo H, com apenas 3 pontos conquistados. Perdeu para Portugal no 3-2 na estreia. Venceu a Coreia do Sul por 3-2 na rodada seguinte e foi derrotado pelo Uruguai por 2-0. Embora não tenha confirmado que saía do comando da equipa, já era certo que Van Gaal deixaria a seleção holandesa na sua segunda passagem pelo Mundial. Para o seu lugar, Ronald, ex-Barcelona, deve assumir a equipa. Fernando Santos assumiu Portugal a 24 de setembro de 2014, após a saída de Paulo Bento. O treinador conseguiu o primeiro lugar no grupo rumo ao Euro e ainda levou o título da competição em 2016, além do título da Liga das Nações em 2019. Porém, em mundiais, o treinador acumula 2 eliminações, nos oitavos de final de 2018 e nos quartos de final de 2022. Nesta edição, o técnico sofreu críticas pela dificuldade de implementar um estilo de jogo e pela dificuldade de classificar a equipa ao Mundial. Uma das polémicas que agitou o Qatar foi a proibição da cerveja a 2 dias do jogo de abertura do Mundial. As autoridades do Qatar restringiram ainda mais o consumo de cerveja no torneio. Foram 21 edições de campeonatos do mundo desde 1930, passando por guerras, crise e deixando países marcados na história. Neste ano, mais um Mundial esteve em disputa e a edição de 2022 marcou a maior campanha da história por uma seleção africana, o Marrocos, quarto colocado. Muitas seleções de África fizeram campanhas impressionantes ao longo dos torneios internacionais,
mas ninguém havia alcançado as semifinais. Pelo menos até Hakimi e os outros jogadores da equipa colocarem o seu continente entre os 4 melhores do Qatar. Claro, não foi só Marrocos que impressionou, como uma equipa africana a chegar a campeonatos do mundo. Outras equipas do continente chegaram aos quartos, mas agora a seleção marroquina lidera a lista de melhores seleções de África em mundiais. Com 37 anos, o internacional português Cristiano Ronaldo, que passou por grandes clubes como Sporting, Manchester United e Real Madrid, fez o seu último jogo de um Mundial de Futebol diante do Marrocos. CR7, que por opção do técnico não foi titular no jogo, só tendo entrado da segunda parte do jogo, terminou com a eliminação de Portugal. Com 35 anos, o internacional francês Benzema também teve o seu último Mundial a ser jogado, sem sequer ter jogado um jogo, devido a uma lesão que o tirou da prova. Com apenas 30 anos, pode soar estranho esta ter sido a despedida do brasileiro Neymar, porém o jogador do Paris Saint-Germain diz estar cansado das críticas quando veste a camisa do seu país. Assim sendo, pode ter feito a sua despedida neste campeonato do mundo. O avançado do Atlético de Madrid, Luís Soares, já conta com 35 anos e não deverá representar a sua seleção por muito mais vezes. Assim sendo, olhamos para um grande avançado que se junta ao leque de despedidas. Cavani também conta com 35 anos e deve seguir o mesmo caminho do seu companheiro. O médio croata Modric já conta com 37 anos e mesmo estando a um nível de grande qualidade do Real Madrid, a despedida é iminente. Em 2018 conquistou o prémio de melhor jogador do Campeonato do Mundo e fez tudo para sair em grande neste Mundial, conquistando o terceiro lugar da prova. O guardião Ner, considerado por muitos o melhor guarda-redes dos últimos tempos, já conta com 37 anos e despediu-se do Mundial ainda na fase de grupos. Lionel Messi deixou claro que este seria o seu último Mundial e, como era de esperar, levou a sua seleção até à final, de onde saiu campeão. Entretanto, o técnico da seleção argentina disse que ele terá um lugar guardado para Messi para o próximo Mundial.